Eu estou com a mestra e professora Olinda Guedes, que é autora de diversos livros sobre constelação sistêmica, como o mais importante deles, que é o Além do Aparente, e o mais recente deles, O Sofrimento Humano. E hoje a gente vai falar sobre constelações com bonecos. Tudo bom, prof? Tudo ótimo, que alegria poder estar aqui e falar sobre um tema que é a minha vida. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é recorrente para todo mundo quando a gente ouve falar em constelações com boneco. Como aconteceu essa técnica? Você pode dar um breve resumo disso para a gente? Então, essa técnica ela começou na Alemanha com uma estudiosa, uma das alunas de Bert Hellinger. Ela chama Siglinde Schneider e ela é esposa de Jacob Schneider, que é também um dos nossos professores, dos nossos mestres em constelação familiar. Naquela altura, a Siglinde Schneider ela percebeu que nem todas as pessoas se sentiam à vontade para colocar os seus temas perante um grupo de pessoas e que muitas vezes também era difícil reunir um grupo de pessoas quando uma pessoa tivesse um tema. Então, por vezes, era difícil conciliar essa necessidade, porque é muito mais simples se atender uma pessoa individualmente do que organizar um grupo para fazer atendimentos para uma pessoa. Então, ela olhando essas duas necessidades, ela entendeu que ela poderia colocar esse tema por meio de figuras, de representantes. E esse conjunto de figuras, ele foi desenvolvido pela Playmobil, que é da Alemanha, para as constelações sistêmicas. Então, é um conjunto de figuras sob medida para que nós, consteladores, possamos trabalhar. Então, a gente deve, né, a Siglinde Schneider toda a abertura de campo, todo esse começo, esse início das constelações com o uso de recursos, com o uso de figuras, de âncoras visuais para o atendimento individual. Então, a Siglinde Schneider ela é a precursora disso. Logo depois disso, a gente tem a Ursula Frank, que ela também trabalhou e produziu muito, inclusive a sua tese de doutorado foi em cima destas técnicas, foi sobre essas técnicas de atendimento individual. Como que nós também podemos ajudar uma pessoa numa constelação, num atendimento individual, por meio de intervenções sistêmicas, seja com âncoras visuais, bonecos, figuras de solo, figuras de papel, recortes, sapatos, chapéus, mas como também imagens internas, ou sons, de modo que a pessoa pudesse realmente entrar em contato com o seu tema e se trabalhar. Então a gente tem essas duas grandes precursoras, né? E atualmente tem milhares de pessoas no mundo que são beneficiadas por essas técnicas e a gente tem, acho que não dezenas, mas talvez a gente tenha aí perto de uma dúzia de pessoas trabalhando com essa técnica de constelações no atendimento individual e tendo insights e propondo recursos, né, recursos novos, e esses recursos, a maioria deles, eles são compartilhados com toda a comunidade terapêutica, né? Então todas as pessoas podem usar as constelações com bonecos. Uma coisa linda que a Siglinde Schneider fez, ela desenvolveu essa técnica e eu acho muito bonito, assim, ela criou de uma maneira tão livre, tão bonita que todas as pessoas no mundo que sabem podem ensinar umas às outras. Eu acho isso muito lindo, eu acho isso muito sistêmico, né? As crianças parecem que são atraídas também pelos bonecos, né, professora? Porque as crianças gostam muito de brincar, né? E as crianças são predominantemente sensoriais, assim como os animais. Então a Siglinde Schneider, ela desenvolveu essa técnica e aí ao longo do tempo outros profissionais também foram desenvolvendo. Inclusive tem alguns profissionais que eles registraram patente e aí só eles podem ensinar e pessoas autorizadas por eles. Mas a maioria daqueles que desenvolveram técnicas nessa área, incluindo a nossa professora precursora, né, a Siglinde Schneider, ninguém registrou patente, criou exclusividade. Não, isso é muito aberto e muito livre, né? Tanto é que por conta disso eu posso ensinar as constelações com bonecos, né? No trabalho que a professora desenvolve, ensinando aos seus alunos sobre a constelação com boneco, essa percepção, distanciamento que os bonecos trazem, auxiliam no campo mórfico para entender a dor do outro, para compreender esse cliente que está na frente do constelador? Como funciona isso? Essa é uma pergunta que me faz pensar que a gente teria que ter talvez aqui um curso sobre isso, né? E eu já falei muitas vezes para os meus alunos que eu acho que um dia ainda darei um curso acerca de representantes do campo, da importância de ser um representante, de como ser um representante. Mas em que os bonecos ajudam?
todos nós pensamos que os nossos problemas, eles estão na mente cartesiana, na mente consciente, e que nós vamos resolver esses problemas no mesmo nível que a gente os compreende. Então, eu tenho um problema financeiro, eu preciso fazer pós-doc porque aí terei uma melhor remuneração. Ou eu tenho um problema financeiro, eu preciso renovar a minha equipe. É sempre como um problema e uma solução no mesmo nível, quase como que uma reação. Quando nós trabalhamos no âmbito sistêmico e no âmbito das constelações, nós vamos perceber que muito do sofrimento humano é além do aparente. Existe um sintoma que ele é visível, um sofrimento que ele é totalmente mensurável, diagnosticável, mas a solução para esses problemas eles estão além do aparente. Então, quando nós colocamos as constelações com bonecos ou com quaisquer outros representantes, nós ajudamos o nosso cliente a perceber essa premissa de uma forma muito clara, porque de repente o cliente está dizendo assim, eu tenho um problema tão grande com dinheiro. Aí nós colocamos um representante para o dinheiro. E aí nós falamos para o cliente, quem que você acha que esse aqui estaria representando? E colocamos um representante para o cliente. E perguntamos para o cliente, quem você acha que esse aqui estaria representando? Quando você fecha os olhos e olha aqui. Aí esse cliente, de repente, com muita frequência, o cliente diz, e ele não sabe nada de constelação, ele diz assim, mas esse homem aí fica girando em volta dele igualzinho o meu pai. E o pai do meu avô também ficava assim. Parece que eles não saíam do lugar, parece que eles ficavam ciscando. Então. Aí quando a gente diz para o cliente, e dinheiro é pai. E veja como está o seu representante, que de repente o representante já está olhando para o outro lado. E quando nós olhamos para o rosto do cliente, o cliente já está com os olhos marejados dizendo, mas sempre foi assim. Eu sempre lutei para trazer soluções para minha família, para ajudar o meu pai, porque eu queria ver o meu pai bem sucedido e eu não consegui. E eu me sinto sobrecarregado com isso. É exatamente isso aí que eu estou vendo. E aí muitas vezes o cliente nos surpreende com a pergunta, mas como que isso funciona? Como que é assim? Isso aí é adivinhação? É mágica. É mágica? E aí entra a resposta para a sua pergunta. Isso aqui não é mágica, porque é mágica no sentido bonito de que o campo informa, mas isso aqui não é adivinhação, porque absolutamente durante todo o tempo o campo informa. O que é o campo informa? Nós temos uma ideia muito mecanicista de pensarmos que as informações elas estão só nos livros, que estão só nos documentos. Absolutamente não é desta forma. Uma informação, muitas vezes, ela não precisa de uma voz, de um gesto para ela ser veiculada. Uma informação ela está presente em tudo o tempo todo. E quando nós entendemos a grandeza do que é isso, do que é essa premissa das constelações sistêmicas, nós começamos a tomar as constelações e nós tomamos as constelações como um estilo de vida. Então, durante todo o tempo, o campo informa. Do mesmo modo que nós percebemos que aqui eu coloco um representante para um elemento que tem a ver com o problema que eu estou trabalhando, e esse representante ele está tal e qual na minha vida cotidiana, quando nós trazemos isso para o mundo rotineiro, nós vamos perceber que, nossa, de repente eu estou precisando de uma resposta incrível, impressionante, ou estou precisando de uma simples resposta, estou precisando de uma compreensão, alguém vem e entrega aquela resposta para mim. Como que alguém entrega aquela resposta para mim? Digamos que essa pessoa está dentro de um movimento interno de trabalhar a prosperidade, a generosidade, o altruísmo, e ela entende que ela precisa fazer isso, que chega de tanto pensar nos próprios problemas, que ela precisa se desfazer um pouco dos problemas e ver que no mundo tem problemas maiores, até para que ela possa não só ser mais generosa, mas para que ela também possa ser mais próspera. Porque uma das premissas da prosperidade é, quanto mais generosa for uma pessoa, mais próspera ela é. Porque a vida retribui aquilo que nós oferecemos. Então são premissas belíssimas. E essa pessoa decide isso. E de repente ela está levando o filho para a escola. E quando ela percebe, atravessa um animalzinho todo destruído. E ela não dá muita atenção. Mas 2, 3 quadras depois aparece de novo um outro animal. E no outro dia, e no terceiro dia, e no quarto dia, aí essa pessoa de repente ela vai falar, mas meu Deus, eu pedi para o universo, eu fui naquela aula, ou eu li aquele livro falando sobre
que generosidade precede a prosperidade, eu quero ser uma pessoa mais próspera, e esses elementos agora ficam só passando no meu caminho. Ou seja, quando nós entendemos o conhecimento sistêmico, quando nós entendemos o saber sistêmico, constelações saem do âmbito de intervenção terapêutica e se tornam um estilo de vida. Então, os bonequinhos, ou quaisquer representantes, no caso os bonequinhos aqui, eles servem para tirar a gente um pouco da nossa mente consciente e racional e nos conectar com uma possibilidade que eu chamo além do aparente. Porque às vezes a pessoa está tão nos seus diálogos internos que ela não consegue perceber que a solução está ali. E uma coisa é diferente o terapeuta falar, olha, quando você fala isso, eu observo tal e tal e tal coisa. Agora, se o terapeuta fala, quando você fala assim, que você está triste, que você está aborrecido, que você está pensando que talvez o seu relacionamento conjugal está prejudicando os seus filhos, e a gente coloca estes representantes, e você vê que realmente esses representantes, eles saíram sim, eles estão brigando, disputando liderança, e o filho está meio cabisbaixo, já olhando para o outro lado. Não sou eu só que estou dizendo, eu estou fazendo uma leitura do campo, uma leitura desse movimento, desses bonecos, desses representantes, e a pessoa vai dizer, nossa, então não é a verdade da Olinda, não é a verdade minha, não é a verdade do meu filho, mas é a verdade do campo. Isso faz todo sentido, né? As constelações com os cavalos, elas também são parecidas com as constelações dos bonecos? Tem similaridade entre uma coisa e a outra? Não tem nada a ver. Esse cavalo aqui é um cavalinho da Nina, porque ela gosta muito de cavalos, e aí nós compramos esse cavalo para ela. Lindo, né? Lindo. Os cavalos, eles trabalham de uma forma... Eles, num primeiro âmbito, nós podemos dizer que todas as âncoras visuais, todas, elas têm a mesma intenção, ajudar o cliente a perceber externamente aquilo que está no seu coração, na sua mente inconsciente, na dinâmica sistêmica daquele problema. Então, tanto faz bonequinhos, pessoas, sapatos, chapéus, fitas, o que for, é a mesma coisa. Mas, num segundo nível, nós temos os bonecos, que eles permitem um contato mais seguro com as emoções do cliente, porque o trabalho com os bonecos, ele cria um campo de muita proteção, de muita segurança, é o indivíduo e o seu terapeuta, com os bonequinhos ali. Quando uma pessoa tem muito trauma, tem muito medo, é importante que ela fique num âmbito que ela sinta que ela tem um controle maior. Então, esse aqui é o nível de maior controle que existe. São simplesmente figuras Playmobil que as pessoas brincaram na infância. Ótimo. Muitas vezes eu nem peço para o cliente, a depender da sua quantidade de medo, de necessidade de controle, eu nem faço um movimento, que esse é um método que eu desenvolvi, que é debater sobre a mesa. Então nós vamos batendo sobre a mesa e os bonequinhos, eles realmente se movimentam. E eles se movimentam de acordo com o tema. Inclusive tem uma aula minha do curso online que a gente faz uma demonstração desses movimentos, né? Que é impressionante e que eu tive esse insight a partir de uma consteladora lá de Portugal, que eu já contei para você um dia, Maria Gurjão, né, que é uma pessoa incrível, e lá ela coloca um tambor em cima como reverberação. E aqui eu entendi que era melhor a mesa e desenvolvi esta mesa. Ótimo. Então eu não faço nem isso para o cliente não perceber que é muito mágico, muito misterioso. Deixo assim, e o cliente que muda para lá e para lá com a mão, porque importante é que o cliente se sinta seguro. Não é importante que a gente siga o método do começo ao fim, porque na verdade a maior coisa do método, de qualquer metodologia sistêmica, é o cliente que direciona, é o cliente que determina, e não toda a sabedoria ou sapiência do constelador. As constelações com cavalos, Isa, é uma coisa impressionante, impressionante, impressionante. Eu diria que as constelações com cavalos não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer pessoa. Porque se for uma pessoa que tem muito medo e que tem muita necessidade de controle, ela pode ficar muito apavorada, muito, muito apavorada. Porque os cavalos, eles são como os golfinhos. Eles são mais inteligentes do que os humanos, para ter uma ideia.
Inteligente, assim, no sentido dessa inteligência sistêmica. Assim como os golfinhos pensam em bando, não sei como a gente diria, o coletivo de golfinho, que eu não sei se é cardume ou o que é, porque peixe eu sei que é cardume, né? Agora de golfinho não sei o que é. Mas o cavalo, ele pensa como manada, ele pensa como coletivo. Mas todos os que estão juntos com o cavalo, ele pensa que também é um de nós. Então, se tem um humano aqui perto do cavalo, em pouco tempo a pulsação do cavalo vai estabelecer sintonia com a pulsação do humano. Porque ele cria uma sinergia e uma conexão de uma forma maravilhosa. Eu falo que os cavalos, eles são o golfinho da terra, enquanto que os golfinhos são os cavalos do mar, né? Assim, nesse âmbito poético. Bem, então um cavalo, ele não só mostra totalmente o que está acontecendo com a pessoa, e por vezes a pessoa com uma necessidade muito grande de controle, ela nem chega até os cavalos. Isso também é bonito porque o campo também ajuda, o campo informa. Então, uma instrução que os consteladores todos têm, que os meus alunos todos têm, falo isso com muita insistência, é: não fique brigando com as pessoas, convencendo, insistindo para elas irem fazer qualquer intervenção terapêutica. Diga para as pessoas, oriente, diga que é bom, mas cada um no seu tempo, cada um na sua hora. Então, geralmente, os indivíduos muito traumatizados, eles nem chegam até os cavalos primeiro. Primeiro, eles fazem outras sessões de constelação, outras intervenções, para ir ganhando segurança. Porque quando chega para colocar um tema com os cavalos, é impressionante, impressionante. Porque um cavalo, ele tem uma potência... Como vou falar? Se uma constelação assim, eu nunca pensei para comparar, mas se uma constelação assim tem uma potência de um analgésico comum, como dipirona, paracetamol, coisa assim, a gente diria que um cavalo ele tem uma potência de uma morfina, de uma coisa muito potente. Ele é realmente muito poderoso. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer da pessoa simplesmente se fechar e dizer: isso não funciona, isso não é bom, e ela se afastar daquilo que poderia curá-la, né, de uma possível intervenção sensorial para curar aquele trauma. Mas também o cavalo vai atuar de uma maneira muito intensa no campo para curar essa pessoa. E nós sabemos que cura é jornada, né? Cura não é episódio. A pessoa, quando ela começa o seu processo de cura, ela realmente vai fazer uma jornada. E os cavalos, eles vão... Quem faz uma constelação com cavalos pode ter certeza absoluta que a sua vida vai mudar. É lindo demais, porque eles atuam na frequência daquilo que a pessoa está experienciando. Eles não atuam só mostrando onde é que está o problema, como eles fazem sempre um segundo movimento, que é: o que nós vamos fazer para equilibrar essa energia? É lindo, é mágico no sentido de que nós não temos ainda uma quantidade suficiente de pesquisas científicas para dizer para nós por que funciona desse jeito. Mas funciona, e funciona da maneira mais poderosa, Isa. Eu diria que os cavalos, eles estão em primeiro lugar como potência de cura para elementos de uma constelação. Mais do que humanos, mais do que todos os outros elementos. As crianças, elas ficam fascinadas. É lindo ver crianças trabalhando os seus temas por meio dos cavalos, porque como o cavalo não tem medo e ele é presa, e como as crianças também, elas são tão inocentes, imediatamente eles fazem uma conjunção e eles trabalham. É lindo de ver. Quando a gente fala em processo de cura, essa jornada tão grande que o ser humano atravessa, o que um constelador recomenda mais em termos de potência para resultado? Uma constelação em grupo, com pessoas, com cavalo, ou a constelação com os bonecos? Uau! Uau! Essa pergunta me faz lembrar de uma premissa no mundo sistêmico, que é: o que nos cura é só aquilo que toca o coração da gente. Se o nosso coração não for tocado, não vai acontecer a resolução daquele tema. Então, antes de tudo, a gente precisa perceber como que está o nosso cliente, em que espaço ele se sente mais seguro. Por exemplo, pessoas que sofreram abuso, principalmente abuso sexual em relação ao sexo oposto, são pessoas que têm muita dificuldade de colocar os seus temas em grupo. Tanto faz ser com pessoas ou com cavalos, porque muitas constelações com cavalos também são conduzidas junto com um grupo de pessoas, né? Então,
nós precisamos perceber se o indivíduo tem uma prontidão para aquele grau de exposição. Se o indivíduo tem uma prontidão, se ele vai se sentir tocado, mas não violado, exposto, retraumatizado, tudo bem ele colocar essa constelação em grupo. Do contrário, não. Precisa ir para o âmbito individual, mesmo que esse constelador não tenha naquele momento nenhum, digamos assim, nenhum recurso clássico das constelações, que não tenha nem os bonequinhos, nem umas figurinhas de madeira que pode ter, ou umas outras de EVA, ou papéis no chão, ele não tem nenhum desse recurso, ele está atendendo aquela pessoa, ele teria o grupo ou aquela pessoa, não tem recursos clássicos. Teria um lápis de cor, uma caneta, uma coisa assim, mas não teria nada. É melhor ele fazer individualmente. Porque um dos cuidados que a gente tem que ter, e isso eu aprendi com a minha professora, uma mestra maravilhosa, linda, a Karen Schweber, e ela diz, a gente precisa ficar de olho no cliente e de olho na constelação. Porque não é importante que a constelação fale a verdade, porque ela sempre vai falar a verdade. É importante saber se essa verdade não está retraumatizando o meu cliente. Porque toda constelação é uma cura de trauma. Que lindo, né? Então, é isso que a gente precisa pensar sempre. Esse indivíduo ele está pronto para expor o seu tema perante um grupo? Se ele está pronto, ótimo. Se não, a gente vai convidá-lo para vir para o âmbito individual. Professor, essa conversa está muito bacana e eu sei que você tem um método novo para contar para a gente, mas acho que a gente vai lá para o seu canal para contar um pedacinho dessa surpresa para todo mundo ficar interessado e curioso, porque realmente é algo diferente, novo, inovador, e eu acho que todo mundo vai gostar muito. O link você sempre vai encontrar aqui na descrição, e vocês também vão achar ali sobre bonecos e tudo mais. Então não deixem de ir lá visitar o canal da professora.